Paz, igreja, amém? O Senhor Jesus é maravilhoso, né? Ele fala a todo momento, a todo instante. E eu tenho certeza que Ele já falou com muitos nessa noite aqui, amém? Pelo menos falou comigo, através dos louvores. Logo já pela entrada aqui do prédio, a gente já estava ali louvando o Senhor ali fora, para receber os irmãos. Aí já foi o Senhor falando, amém? Vamos abrir nossa, por favor, Neto, Atos 2, versículo 23, 24, 36, 38, 40 e 41. Vou dar uma resumida aqui no discurso que Pedro fez, onde foram 3.000 almas se renderam ao Senhor. Diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Coloca para mim o 36, eu estou pulando aqui, tá? É o 23, 24, 36 e 38. Vamos lá para 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O 40. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O último 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Eu lendo esse texto, meditando esse texto em casa, eu pude perceber, esse resumo que eu fiz aqui, para ler o texto todo, é muito versículo. Aí você lê na sua casa, né? O discurso de Pedro. Me chamou a atenção o versículo 40, que diz assim o seguinte: e com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A impressão que me deu aqui é que existiu dois momentos naquela hora. Porque é o seguinte, ele diz assim: em muitas outras palavras. Eu acho que o primeiro momento, aqui deu para entender que primeiro momento, Pedro estava testificando de Jesus, da pessoa de Jesus, aonde ali no versículo 36, acho que é o 36, que fala: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. No final, o que acontece? Eu falo alguns porque eu creio que ali não foi as 3.000 almas de uma vez só. Eu acho que esses dois momentos, eu acho que foi no primeiro momento, na testificação de Jesus, né? Que Pedro prega, Pedro fala da palavra ali, fala do evangelho, fala da pessoa de Jesus, e mais ou menos, vamos dizer aí, 3.000 almas, vamos dizer aí, 1.500 pessoas, a metade, né? É como se fosse um auditório desse aqui, tivesse 3.000 pessoas, e Pedro pregasse a pessoa de Jesus, e a metade desse auditório se entregaram a Jesus, como se fosse. Mas Pedro ainda não estava satisfeito, porque para 3.000 almas ainda faltava a outra metade. E ele continua ali no versículo 40, ele continua ali: e com muitas outras palavras. Eu acho que Pedro nesse momento ele olhou
viu que só metade se converteu e o resto não, deve ter ficado agoniado, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que andou com Jesus por 3 anos, era um cara cheio da palavra de Deus. Eu acho que uma insatisfação nele, eu acho que ele, assim, estou fazendo aqui uma conjectura, tá? Eu acho que bateu no coração dele o seguinte: poxa, tem mais gente para ser salva. E ele continuou. Essa continuação dele, ele começa a falar do seu próprio testemunho. Uma metade sim, outra metade não. Talvez a metade que se entregou ao Senhor tinha um coração mais sensível, ou tinha um coração mais fértil para ouvir a palavra e receber o Senhor de imediato. Mas a outra metade, talvez por um coração duro, um coração pedregoso, surdo, não conseguiu ouvir e não se rendeu ao Senhor. E Pedro estava insatisfeito com isso. Aí o que ele faz? Ele começa a dar o seu próprio testemunho. Para 3.000 almas ainda faltava, né? Faltava metade. E com muitas outras palavras. Então, gente, veja só o que Pedro testificou, ele falando do seu testemunho. Aí começa aqui. Agora aqui vamos entrar no personagem de Pedro. Por agora, nós que estamos aqui, você é Pedro, tá? Eu sou Pedro. Todo mundo aqui é Pedro. Todo mundo aqui é Pedro. Esquece agora seu nome. Então, como diz o Renan, vocês estão comigo? Estão comigo? Está entendendo? Então todo mundo aqui é Pedro, tá? E aí Pedro, né, já começando o seu testemunho, diz assim: você, que é Pedro, né? Você se vangloria, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas você o abandonou, levantou-se e saiu do esconderijo, seguiu um júri reunido no pátio de Caifás, iluminado por tochas, parou perto de uma fogueira e aqueceu as suas mãos. Você também estava com Jesus, o Galileu? Disseram desafiando. Este homem estava com o Nazareno? As pessoas disseram isso 3 vezes, e em todas elas você o negou. E Jesus ouviu tudo. Por favor, entenda que o principal personagem desse drama da negação não é você, mas é Jesus, tá? Jesus, que conhece o coração de todas as pessoas, sabia da rejeição de seu amigo. Por 3 vezes o sal da sua deslealdade atingiu as feridas de Jesus. Como posso ter certeza de que Jesus sabia? Por causa do que ele fez. Então o Senhor voltou-se e olhou diretamente para você. Quando o galo cantou, Jesus então se virou. Seus olhos procuraram você e o encontraram. Naquele momento não havia soldados, não havia acusadores, nem tampouco sacerdotes. Naquele momento, antes do amanhecer em Jerusalém, havia apenas 2 pessoas: Jesus e você. Você jamais esqueceria aquele olhar. Jamais. Jamais esqueceria aquele olhar. O olhar de Jesus falou tudo. Ele não precisou verbalizar. Só o olhar dele para Pedro, isso já disse tudo. E trazendo aqui para o nosso contexto, o Eros acabou de comentar aqui que muitos aqui não vão ser salvos, misericórdia. E o nosso desafio que está aqui na frente é levar a você a conhecer ao Senhor.
Eu sei que aqui no meio de muita gente, tantos que estão aqui, ainda não experimentaram o Senhor Jesus. Quem sabe esse olhar, o olhar de Jesus, que olhou Pedro, e Pedro se rendeu por esse olhar. Quem sabe esse olhar agora está olhando o seu coração aí no seu cantinho. Quem sabe agora você está presenciando o olhar de Jesus no seu coração. Esse coração talvez é um coração pedregoso, um coração duro. Em Ezequiel diz que a palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a pedra. Quem sabe a palavra nesse momento está esmiuçando o seu coração, para que você realmente entenda quem é o Senhor. Então esse olhar de Jesus nessa noite é para isso, para convencer você e dizendo para você: olha, filhona, filhão, vem, porque eu já fiz tudo por você, não tem mais o que fazer. E isso é para ontem, isso é para hoje, não é para ontem, porque amanhã a gente não sabe, né? O que pode acontecer com cada um de nós. Então, só para a gente terminar, o último versículo 41, por favor, coloca na tela. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se eu e você ainda não fazemos parte dessas 3.000 almas, a hora é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Amém? O Senhor vai continuar falando ao seu coração no decorrer dessa reunião. Eu sei que lá no final dessa reunião, eu sei que você vai estar aquebrantado pelo Espírito Santo de Deus e vai se render ao Senhor. Amém? Amém, gente. Obrigado. Em nome de Jesus.